Senhoras, senhores, amigos, espíritas ou não, sejam todos muito bem-vindos e desejo a todos muita paz. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus por mais esse dia. Agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer aos amigos espirituais pelo trabalho intenso, pelo trabalho maravilhoso que eles exercem nesse pequeno trabalho. Quero principalmente agradecer a sua paciência e seus comentários, que são muito importantes para esse trabalho, pois através dos seus comentários é que iremos modificando e melhorando este pequeno trabalho. Estamos também aqui para lermos mais um trecho do Livro dos Espíritos. Estamos na questão de número 755. Allan Kardec fez esta pergunta aos espíritos venerandos. A pergunta é esta: como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Resposta dos espíritos: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiserem, selvagens que da civilização só têm o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muitos atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesadas, predomina a natureza primitiva. (756) A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Resposta: a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando esse é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiências, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens dito um exemplo nas plantas, tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. A questão agora é o duelo. 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Resposta: não. É um assassínio. É um costume absurdo, digno dos bárbaros. Como uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daqueles que, conhecendo a sua própria fraqueza,
tem a quase certeza de que se sucumbirá? Resposta: é um assassínio. Questão 758A. E quando a probabilidade são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Resposta: um e outro. E todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa primeiro, porque atenta friamente ou de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Resposta: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Questão 759A. Mas não há caso em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? Resposta: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão agravos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se, quando confessar-se culpado, o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar se cedeu ao seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Pena de morte. 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna no seio dos povos mais adiantados. Quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes, a que a sua aplicação se acha limitada. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Setecentos e 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida? Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida da sociedade civilizada,
não terá sido de necessidade em época menos adiantada? Resposta: necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta: podes duvidar disso. Não se revolta o seu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesse vivido nessa época, terias achado tudo isso normal, tudo isso natural. E talvez, mesmo se foras juiz, fizesse outros tantos. Assim é que não pareceu justo numa época, parece bárbaro em outro. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. A questão de número 764, vamos apenas formular a pergunta. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá? Essas palavras não consagram a pena de talião? E assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação desta pena? Ficou curioso? Baixe em PDF a resposta. O Livro dos Espíritos. Pode baixar gratuitamente este livro no seu celular, no seu computador ou no seu tablet. E assim poderemos ler juntos e juntos aprenderemos. Fiquem com Deus. Aceite sempre a companhia do Pai Criador. Vamos fazer um brinde à sua saúde. Tenha muita paz, muita luz, muito amor e muita saúde. E muito trabalho também, com Vida 20, jamais Covid-19. Hoje é sexta-feira, é vida que segue.